Milionário encontra menino de rua cuidando de 3 bebês. Revelação chocante. Era uma noite de gala em São Paulo, repleta de brilho, glamour e sorrisos forçados. A elite da cidade, com seus vestidos caros e ternos impecáveis, dançava ao som de uma orquestra luxuosa. Gabriel, um milionário cuja fortuna era construída em cima de empresas de tecnologia, observava tudo isso de longe. Ele estava cercado por risadas, mas o som parecia distante, como se estivesse atrás de um vidro embaçado. No fundo, sentia um vazio que nem mesmo o champanhe mais caro conseguia preencher. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma correria na calçada chamou sua atenção. Ele se aproximou e viu um garoto, Lucas, um menino de rua magro, mas determinado. Ao seu redor, 3 bebês dormiam em um papelão improvisado. Eram inocentes, com rostinhos sujos, mas seus olhares eram de uma força impressionante. Quem são essas crianças? Gabriel se pegou pensando, enquanto observava Lucas cuidar dos pequenos com uma dedicação impossível de ignorar. O garoto moldava um mundo de ternura em meio ao caos. Ele falava com os bebês, oferecendo-lhes uma decente fatia de pão, enquanto as estrelas brilhavam cruelmente no céu. Gabriel, um homem que dominava barras de ouro e negócios, estava agora frente a algo que não tinha nada a ver com suas conquistas. Ele sentiu um nó na garganta, uma sensação de culpa que não poderia ser ignorada. "Oi, senhor! Você se importa?" Lucas olhou para ele, seus olhos cheios de esperança, como se um único gesto de bondade pudesse mudar suas vidas. Mas o que mais chocou Gabriel foi quando o garoto mencionou um nome. "Estes bebês são filhos da sua irmã." A frase ecoou como um trovão. Ele se lembrou de Júlia, a irmã que desaparecera anos atrás, dada como morta após um comportamento autodestrutivo. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Os bebês, filhos da sua própria família. O peso da irresponsabilidade que ele carregara por tanto tempo veio à tona, mas não havia tempo para se afundar em suas memórias. Gabriel percebeu a presença de um homem sinistro à distância. Ele observava com um sorriso malicioso, como um predador faminto. Algo no olhar desse estranho era perturbador. A ideia de que esse indivíduo poderia prejudicar Lucas e os bebês enviou um choque frio pela espinha de Gabriel. O que ele estava vendo não era apenas a vida na rua. Era um retrato do que ele havia ignorado em sua vida cheia de privilégios. Gabriel estava em uma encruzilhada. Ele podia continuar a viver em sua bolha, confortável e distante, ou confrontar os demônios da sua própria vida. A coragem de um menino e a fragilidade de bebês o impulsionaram a agir. Mas a realidade era brutal. E ele sabia que seria uma batalha desleal. Como poderia salvar essas crianças e, de quebra, descobrir o que realmente aconteceu com sua irmã, enquanto enfrentava as consequências de sua própria existência? Não fazia de conexão? Ele olhou para Lucas, para aqueles bebês e a sombra ameaçadora daquele homem. O que ele faria agora? A cidade continuava a pulsar ao seu redor, indiferente à angustiante transformação que acontecia dentro dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Gabriel ainda estava paralisado pela revelação. Ele olhou para Lucas, suas palavras ainda ecoando em sua mente. São filhos da sua irmã. O choque fez seu coração disparar. As crianças eram parte da sua família. Ele queria saber mais, mas a urgência do momento o arrancou de suas divagações. O homem sinistro na esquina estava mais próximo agora. Seu olhar fixo no 5, malicioso, quase triunfante. Gabriel sentiu o súbito impulso de proteger aqueles inocentes, mas a tensão estava palpável. Ele sabia que precisava agir. E rápido. Lucas, venha! Gabriel chamou, tentando soá-lo mais firme do que o sentia. O menino olhou para ele. Havia dúvida em seus olhos, mas a determinação parecia superar o medo. Juntos, eles começaram a se afastar, mas não antes que o estranho avançasse. Um sorriso sinistro no rosto. Olha só quem decidiu aparecer! A voz do homem era como veneno, e em um movimento rápido, ele se dirigiu a Lucas. Você devia saber que não é seguro aqui fora, garoto. E você, milionário, deve achar que pode comprar tudo, não? Gabriel sentiu um frio na espinha. Ele não era aquele tipo de homem. Está tudo bem, Lucas. Vamos! Disse rapidamente, puxando. O menino, enquanto procurava um jeito de escapar, mas em questão de segundos, o homem puxou um objeto do bolso. Era uma faca, brilhando sob as luzes da cidade. O instinto de Gabriel foi imediatamente alertado. A adrenalina disparou. Ele não podia deixar que aquilo fosse o fim. Mas antes que pudesse reagir, uma mulher surgiu do nada, segurando o pulso do homem. Era Júlia, sua irmã, viva. A realidade de que a irmã que pensou estar morta por tanto tempo estava bem ali. Em pé diante dele, paralisou Gabriel. As feições dela estavam desgastadas e os olhos cansados, mas ainda assim ele a reconheceu. Você não devia estar aqui. Não agora! Júlia exclamou, empurrando o homem para longe. Eu a conheço. Você é minha irmã! Gabriel mal podia acreditar. As palavras saíram como um sussurro. Júlia desviou o olhar, com medo, os lábios trêmulos. Precisamos ir! Rápido! Ele não é o único que tem interesse em nós. O choque crescia. Ela não estava só, nem os bebês. Quem são essas crianças, Júlia? Ele perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. Por que você não me contou? Por que eu não sabia, Gabriel? Ela gritou, a frustração transparecendo em sua voz. Eu tentei fazer o melhor que pude, mas havia coisas que você precisava ignorar. Coisas do passado que ainda nos assombram. Gabriel estava confuso. Aquele homem não era apenas o estranho, e a revelação de que sua irmã tinha enfrentado demônios próprios colocava uma sombra sobre tudo. O que mais Júlia escondia? Antes que pudesse perguntar, o homem recuperou o equilíbrio e avançou novamente. Você sabe que não pode escapar de... Mim! Ele estava furioso, e a tensão no ar se tornou palpável. Com um movimento rápido, ele ergueu a mão novamente, e Gabriel se lançou na frente do garoto e dos bebês, usando seu corpo para proteger aqueles que, até então, eram estranhos. O choque estava em cada respiração, em cada batida de seu coração. Ele soube naquele instante que tudo o que pensou que sabia não era nada comparado ao que estava prestes a descobrir. O passado de Júlia,
as verdades ocultas e o futuro incerto que agora se desenrolava diante dele. Enquanto o caos se desenrolava, Gabriel sabia que precisaria tomar uma decisão. O que ele faria a seguir? Como descobririam a verdade e escapariam daquela noite sombria? A cidade continuava a girar, mas para ele o tempo estava paralisado e cada segundo contava. Gabriel estava paralisado, sentindo o tempo esticar enquanto o homem avançava. "O que você quer de nós?" ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O homem sorria, uma expressão de satisfação maligna que parecia brincar com uma ideia de poder. "Não sou eu quem procura por vocês." A voz dele deslizou como veneno, mas alguém muito mais perigoso. Kay olhou fixamente para Lucas, que se encolheu instintivamente. O coração de Gabriel acelerou. Ele não podia deixar que nada acontecesse àquelas crianças. "Acabe com isso, por favor!" Júlia gritou, tentando avançar, mas Gabriel a segurou. "Mais perto dele não!" Ele queria gritar, mas a voz saiu mais como um sussurro angustiado. Quando o homem levantou a faca, um raio de luz refletiu na lâmina, revelando a ferocidade naquele sorriso. Foi então que o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pelo ar, fazendo o chão tremer sob eles. Uma explosão vinda de um edifício próximo espalhou cacos de vidro e fumaça. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. O caos tomou conta da cena. Gabinete de crise, seguranças da festa, até a elite assistindo ao show de horrores começava a se envolver. No meio da confusão, Gabriel viu algo. No impulso da explosão, o homem se virou, o pânico rapidamente substituindo o sorriso. Num movimento rápido, o objeto que segurava na mão escapuliu, a faca deslizando para o chão em um tilintar gelado. Todo o cenário parecia balançar, mas entre a fumaça e o grito das pessoas, uma figura emergiu. Outra mulher, essa com uma presença intensa e um olhar sombrio. Era uma mulher que Gabriel reconheceu, uma mulher que havia sumido de sua vida. A esposa de seu pai, a madrasta que ele tinha anos atrás. "Maria?" ele murmurou, a confusão moldando sua expressão. Por que ela estava aí? Desaparecera há anos, após o acidente que abalou sua família. O rosto dela estava marcado pelo tempo e por um sofrimento que ele só começava a entender. Como ela podia estar ali? O choque quase o derrubou. O mundo parecia girar ao redor dele. "Gabriel, precisamos falar!" A voz dela cortou a cacofonia da multidão. "Temos uma herança, um segredo que precisa ser revelado." O pânico no olhar de Maria fez o coração de Gabriel acelerar. "O que mais estava escondido? O que você quer dizer com isso?" A urgência encheu a voz dele, enquanto ele tentava escanear a cena. Mas a fumaça era densa e as sirenes da polícia começaram a soar ao fundo. Ele sentiu Júlia agarrar seu braço, suas mãos tremendo como se estivesse prestes a desmaiar. Enquanto tudo ao redor começava a se desmoronar, a mulher à sua frente parecia a única âncora. "São eles!" Maria apontou para os bebês, seus olhos se dilatando de algo entre o desespero e a esperança. "Eles são a chave, Gabriel. O que fizemos anos atrás, isso ainda nos persegue." O homem, agora mais distante e perdido em meio ao pânico, virou-se na direção de Maria. Seu sorriso desaparecendo completamente, revelando uma profunda raiva.
Você não devia estar aqui, Maria. Não agora. O espaço entre eles e a má liberação da verdade se tornava um campo de batalha. Todo o passado que eles tinham tentado esconder agora estava prestes a ser exposto. Gabriel se virou em direção aos bebês. A sua mente girando com perguntas. O que significava tudo aquilo? O que ele ainda não sabia sobre sua família? E quem eram aqueles bebês realmente, além de filhos de sua irmã? O homem estava em seu limite, e o mundo parecia ser puxado para um cenário mais aterrador. Sabia que aquela noite não terminaria sem mais revelações. Enquanto tudo girava em volta dele, com a fumaça e os gritos de pânico, Gabriel percebeu que um novo jogo começava. O que ele ou qualquer um achava que conhecia poderia ser virado de ponta cabeça em um instante. Precisamos ir, Júlia gritou, puxando o braço dele. Mas ele estava paralisado. A verdade era mais importante agora. Quem são esses bebês? O que você fez, Júlia? As perguntas despencavam como pedregulhos em seu peito. O caos no mundo exterior estava apenas começando. Cada respiração parecia carregar um fardo. Ele não sabia se conseguiria aguentar mais. O que vinha a seguir ainda era um mistério. E a sequência de desgraças ainda incerta. Gabriel estava paralisado, sentindo o tempo esticar enquanto o homem avançava. O que você quer de nós? Ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O homem sorria, uma expressão de satisfação maligna que parecia brincar com a ideia de poder. Não sou eu quem procura por vocês, mas sim alguém muito mais perigoso. Ele olhou fixamente para Lucas, que se encolheu instintivamente. O coração de Gabriel acelerou. Ele não podia deixar que nada acontecesse àquelas crianças. Acabe com isso, por favor! Júlia gritou, tentando avançar, mas Gabriel a segurou. Mais perto dele, não! O homem ergueu a mão e uma luz refletiu na lâmina da faca. O pânico se espalhou. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo com que o chão tremesse sob eles. Uma explosão! Um prédio próximo se desmoronou em meio à fumaça e destroços, mergulhando tudo em caos. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Gabriel ficou atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas no meio do tumulto, uma figura surgiu da fumaça. Ele franziu os olhos, tentando ver melhor. Era uma mulher alta, com uma presença intensa. Quando ela se aproximou, o reconhecimento o atingiu como um choque elétrico. Maria! Ele murmurou, a confusão moldando seu rosto. A madrasta, que ele pensou estar morta. Mas como? Por que agora? Gabriel, você precisa entender. A voz dela cortou o ar, urgente. A verdade, tudo isso está interligado. Não somente os bebês. Mas... Eu sei! Há coisas que você não sabe! As palavras dela soaram como um grito em meio ao caos. Gabriel a encarou, sua mente girando. Maria tinha desaparecido anos atrás, depois do acidente. Por que ela estava ali? Que herança e segredos eram esses? São eles! Maria apontou para os bebês, seus olhos alucinados. Eles são mais do que você imagina! Eles são a chave para tudo! A revelação vaiou em seu peito como um tambor. Mas algo não estava certo.
O homem que havia tentado atacá-los agora olhava para Maria com uma fúria desmedida. Você não devia estar aqui, Maria. Não agora! Ele a desafiou, a raiva em seu tom coalhando o ar. Você não sabe o que está acontecendo! Maria gritou de volta, a frustração evidente. Mas eles têm que saber! É a única maneira de se proteger! Os gritos aumentavam e o perigo estava muito perto. Gabriel olhou para Júlia e Lucas. O que Maria estava ocultando? Ele podia sentir que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a urgência da situação pressionava. O homem recuou, preparando-se para avançar novamente. Mas quem é essa pessoa? O que ela tem a ver conosco? Gabriel sussurrou, o coração acelerando. O olhar de Júlia era um misto de medo e desespero. Ela sabia mais do que dizia. Ele a conhecia. Ela e o nosso passado se entrelaçam. Precisamos sair agora. Júlia puxou seu braço, mas Gabriel estava paralisado, focado em Maria. Mas Maria deu um passo para frente, seu olhar penetrante nos olhos do homem. Você não leva essas crianças embora! Você não vai fazer nada! Sua bravura era oposta ao terror que dominava o ambiente. Você é uma tola! Ele rugiu, avançando. Mas antes que pudesse alcançar Maria, um clarão iluminou a noite. Um tiro. Silêncio absoluto, tudo congelou por um instante. O homem caiu, atingido, e notou-se a sombra de uma mulher ao fundo, armada. A cena se transformou, agora com um novo jogador no tabuleiro. Gabriel olhou atordoado. Quem é ela? A voz de Júlia era quase um sussurro, sufocada pela intensidade do momento. Alguém que deseja o mesmo que nós. Ou talvez não. Estamos todos juntos nessa. Maria respondeu, o nervosismo na voz. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas Gabriel ainda não conseguia ver o quadro completo. A revelação era esmagadora. O que mais estava escondido? Sabia era que a noite ainda não havia acabado. A luta estava longe de terminar. E a verdade se aproximava ameaçadora. O homem caiu e tudo parecia em câmera lenta. Gabriel olhou para a mulher que havia atirado. Sua mente confusa. Quem era ela? O peso da situação empurrava sua respiração para o fundo do peito. Você não devia ter feito isso! Gritou Maria, seu olhar fixo na nova atacante. Júlia segurou Gabriel, tentando tirá-lo do transe. O homem ferido se contorcia no chão, mas seus olhos transmitiam uma fúria intensa. E de repente, suas palavras cortaram o caos. Você não sabe a quem está lidando. O pânico começou a se espalhar pela multidão. Gritos, sirenes, fumaça. Gabriel sentiu o coração acelerar e tudo se misturou em um turbilhão. A figura da mulher que atirou afastava-se, mas os olhos de Gabriel estavam cravados na cena. Quem é essa mulher, Maria? Ele tentou exigir uma resposta, sua voz tremendo. Mas antes que ela pudesse responder, um clarão cortou o céu noturno. Uma explosão ainda mais forte do que antes. O chão tremeu novamente, e um efeito dominó de destruição começou. Precisamos sair! Júlia gritou, puxando-o novamente. E naquele momento, uma luz ofuscante iluminou o lugar. A fumaça se dissipou de uma forma agonizante, revelando mais detalhes do que ele poderia suportar. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas Gabriel viu algo inimaginável. A mulher que havia disparado não era uma estranha. Ela tinha um semblante que era uma cópia exata do de Júlia. O quê? Ele gaguejou, olhando alternativamente entre as duas.
Sou eu, Gabriel, a mulher respondeu, sua voz angustiada e desesperada. Sou a sua mãe! A revelação cortou como uma faca. O mundo ao seu redor ficou em choque. Maria e Júlia pararam, seus olhos arregalados. O que ele achava ser a maior tragédia de sua vida estava se desmoronando. Ele nunca conhecia a verdade. A vida toda repleta de mentiras. Mas você está morta. Gabriel deve ter repetido 1 milhão de vezes, seu cérebro tentando processar isso tudo. Fui dada como morta, sim, mas não estou. Não sou a única que esconde segredos. Gabriel, estamos todos ligados. Os bebês, eles são seus irmãos. O desespero na voz dela ecoou em seu coração, e cada palavra dela desnudava sua realidade. Como tudo mudava tão rápido! Lucas ficou paralisado ao ouvir. O menino olhou para Gabriel com confusão. O que estava acontecendo? Ele queria entender, mas era grande demais até para... As perguntas se acumulavam em sua mente. Você é parte de tudo isso, ele gritou, apontando para os bebês. A verdade pesada caía sobre ele como uma tormenta. O homem ferido estava se levantando, a fúria em seus olhos piscando como uma chama. Você deveria ter morrido há anos, Maria. A raiva dele corporificava algo maligno e profundo. E ele começou a se mover para a mulher com determinação. Gabriel percebeu que o tempo estava se esgotando. E a situação se tornava cada vez mais instável. Não se aproximem dela, Gabriel gritou, posicionando-se frente à mãe e a Júlia. Ele havia se tornado um escudo, inesperadamente. Estava lutando por coisas que nem mesmo sabia que eram reais. Mas então, uma nova explosão ressoou do outro lado da rua, causando uma distração momentânea. Um pequeno grupo de policiais começou a se aproximar, fazendo os rostos na multidão se misturarem em um pânico ainda maior. O caos era palpável e Gabriel sentia que cada segundo estava se esvaindo como areia entre os dedos. Corram! Ele gritou, sabendo que a segurança deles estava em risco. Eles precisavam escapar, mas a verdade ainda pairava no ar sobre eles. Como em um jogo cruel, tudo o que ele acreditava estar na paleta da vida agora era revestido em um só tom de angústia. A dúvida o consumia. Quem era realmente sua família? E agora, como salvar aqueles que prezava quando a revelação queimava seu coração? A noite ainda não chegara ao fim. A verdadeira batalha estava prestes a começar. E a cada momento, segredos mais profundos pareciam estar prestes a desavermelhar a noite e mudar o curso de suas vidas. Para sempre! Gabriel estava paralisado, sentindo o tempo esticar enquanto o homem avançava. O que você quer de nós? Ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O homem sorria, uma expressão de satisfação maligna que parecia brincar com a ideia de poder. Não sou eu quem procura por vocês, mas sim alguém muito mais perigoso. Ele olhou fixamente para Lucas, que se encolheu instintivamente. O coração de Gabriel acelerou. Ele não podia deixar que nada acontecesse àquelas crianças. Acabe com isso, por favor! Júlia gritou, tentando avançar, mas Gabriel a segurou. Mais perto dele, não! O homem ergueu a mão e um brilho cortou a lâmina da faca. O pânico se espalhou. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo que o chão tremesse sob eles. Uma explosão. Um prédio próximo se desmoronou em meio. Há fumaça e destroços, mergulhando tudo em caos. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Gabriel ficou atordoado, tentando entender o que estava acontecendo.
Mas no meio do tumulto, uma figura surgiu da fumaça. Ele franziu os olhos, tentando ver melhor. Era uma mulher alta, com uma presença intensa. Quando ela se aproximou, o reconhecimento o atingiu como um choque elétrico. Maria! Ele murmurou, a confusão moldando seu rosto. A madrasta que ele pensou estar morta. Mas como? Por que agora? Gabriel, você precisa entender. A voz dela cortou o ar. Urgente. A verdade, tudo isso está interligado. Não somente os bebês, mas você e eu. Há coisas que você não sabe. As palavras dela soaram como um grito em meio ao caos. Gabriel a encarou, sua mente girando. Maria tinha desaparecido anos atrás. Depois do acidente. Por que ela estava ali? Que herança e segredos eram esses? São eles. Maria apontou para os bebês. Seus olhos alucinados. Eles são mais do que você imagina. Eles são a chave para tudo. A revelação ecoou em seu peito como um tambor. Mas algo não estava certo. O homem que havia tentado atacá-los agora olhava para Maria com uma fúria desmedida. Você não devia estar aqui, Maria. Não agora. Ele a desafiou, a raiva em seu tom coalhando o ar. Você não sabe o que está acontecendo. Maria gritou de volta, a frustração evidente. Mas eles têm que saber. É a única maneira de se proteger. Os gritos aumentavam e o perigo estava muito perto. Gabriel olhou para Júlia e Lucas. O que Maria estava ocultando? Ele podia sentir que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a urgência da situação pressionava. O homem recuou, preparando-se para avançar novamente. Não se aproximem dela! Gabriel gritou, posicionando-se frente à mãe e à Júlia. Ele havia se tornado um escudo, inesperadamente. Estava lutando por coisas que nem mesmo sabia que eram reais. Uma nova explosão ressoou do outro lado da rua, causando uma distração momentânea. Um pequeno grupo de policiais começou a se aproximar, fazendo os rostos na multidão se misturarem em um pânico ainda maior. O caos era palpável e Gabriel sentia que cada segundo estava se esvaindo como areia entre os dedos. Corram! Ele gritou, sabendo que a segurança deles estava em risco. Eles precisavam escapar, mas a verdade ainda pairava no ar sobre eles. Como em um jogo cruel, tudo o que ele acreditava estar na paleta da vida agora era revestido em um só tom de angústia. A dúvida o consumia. Quem era realmente sua família? E agora, como salvar aqueles que prezava quando a revelação queimava seu coração? A noite ainda não chegara ao fim. A verdadeira batalha estava prestes a começar. E a cada momento, segredos mais profundos pareciam estar prestes a desavermelhar a noite e mudar o curso de suas vidas para sempre. Uma nova onda de pânico atravessou a multidão quando um grupo de homens armados começou a avançar na direção deles, com um olhar feroz. Abaixe-se! Gabriel gritou, puxando Lucas e as crianças para trás, mas já era tarde. Em um movimento rápido, um dos homens viu Maria. Você é a chave! Vem aqui! Uma sensação gelada percorreu a espinha de Gabriel. Ele precisava proteger sua mãe. Mas como? Não se aproxime dela! O homem armou a arma e o choque tomou conta da cena. Gabriel estava prestes a se lançar para frente quando um tiro ecoou. E não era da arma do homem. O corpo de Maria deslizou para o chão e o tempo parou. Gabriel ficou sem palavras, sem ar. A imagem da mãe caindo tornou tudo tão real, tão devastador.
O que era aquele mundo? A fragilidade da vida exposta tão brutalmente. Os gritos ao seu redor se tornaram um zumbido distante. O homem que disparou era Lucas. O menino estava paralisado, a arma em suas pequenas mãos tremendo. O eco do disparo ainda ressoava, e só então Gabriel percebeu o que isso significava. O menino de rua, que parecia tão puro, tão inocente, estava envolto em algo tão sombrio quanto o próprio caos que o cercava. "O que você fez?" Gabriel sussurrou, a garganta apertando. A verdade estava exposta. A conexão entre eles, as revirações que ele havia ignorado. Tudo desmoronava diante de seus olhos. O homem se aproximou de Maria caída. "O que você fez? Isso não pode ser verdade." E então a lâmpada se acendeu. Lucas não era quem parecia. Ele estava ali por um motivo muito mais profundo do que Gabriel jamais imaginou. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover e um novo jogo se iniciava. Gabriel lutou, não apenas para salvar sua família, mas para entender quem estava do seu lado e quem realmente era o inimigo. A noite ainda guardava mais segredos, e a verdade que ele tinha tanto medo de encarar estava prestes a se desdobrar em uma avalanche avassaladora. Gabriel estava paralisado, sentindo. O tempo esticava enquanto o homem avançava. "O que você quer de nós?" ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O homem sorria, uma expressão de satisfação maligna que parecia brincar com a ideia de poder. "Não sou eu quem procura por vocês, mas sim alguém muito mais perigoso." Ele olhou fixamente para Lucas, que se encolheu instintivamente. O coração de Gabriel acelerou. Ele não podia deixar que nada acontecesse àquelas crianças. "Acabe com isso! Por favor!" Julia gritou, tentando avançar, mas Gabriel a segurou. Mais perto dele, não! O homem ergueu a mão e um brilho cortou a lâmina da faca. O pânico se espalhou. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo com que o chão tremesse sob eles. Uma explosão! Um prédio próximo se desmoronou em meio à fumaça e destroços, mergulhando tudo em caos. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Gabriel ficou atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas no meio do tumulto, uma figura surgiu da fumaça. Ele franziu os olhos, tentando ver melhor. Era uma mulher alta, com uma presença intensa. Quando ela se aproximou, o reconhecimento o atingiu como um choque elétrico. "Maria!" ele murmurou, a confusão moldando seu rosto. A madrasta que ele pensou estar morta. Mas como? Por que agora? "Gabriel, você precisa entender." A voz dela cortou o ar. Urgente. A verdade. Tudo isso está interligado. Não somente os bebês, mas você e eu. Há coisas que você não sabe. As palavras dela soaram como um grito em meio ao caos. Gabriel a encarou, sua mente girando. Maria tinha desaparecido anos atrás, depois do acidente. Por que ela estava ali? Que herança e segredos eram esses? "São eles!" Maria apontou para os bebês. Seus olhos alucinados. "Eles são mais do que você imagina. Eles são a chave para tudo." A revelação ecoou em seu peito como um tambor. Mas algo não estava certo. O homem que havia tentado atacá-los agora olhava para Maria com uma fúria desmedida. "Você não devia estar aqui, Maria. Não agora." Ele a desafiou, a raiva em seu tom coalhando o ar. "Você não sabe o que está acontecendo." Maria gritou de volta, a frustração evidente. "Mas eles têm que saber. É a única maneira de se proteger."
Os gritos aumentavam e o perigo estava muito perto. Gabriel olhou para Júlia e Lucas. O que Maria estava ocultando? Ele podia sentir que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a urgência da situação pressionava. O homem recuou, preparando-se para avançar novamente. Não se aproximem dela! Gabriel gritou, posicionando-se frente à mãe e a Júlia. Ele havia se tornado o escudo, inesperadamente. Estava lutando por coisas que nem mesmo sabia que eram reais. Mas então, uma nova explosão ressoou do outro lado da rua, causando uma distração momentânea. Um pequeno grupo de policiais começou a se aproximar, fazendo os rostos na multidão se misturarem em um pânico ainda maior. O caos era palpável, e Gabriel sentia que cada segundo estava se esvaindo como areia entre os dedos. Corram! Ele gritou, sabendo que a segurança deles estava em risco. Eles precisavam escapar, mas a verdade ainda pairava no ar sobre eles. Como em um jogo cruel, tudo o que ele acreditava estar na paleta da vida, agora era revestido em um só tom de angústia. A dúvida o consumia. Quem era realmente sua família? E agora, como salvar aqueles que prezava quando a revelação queimava seu coração? A noite ainda não chegara ao fim. A verdadeira batalha estava prestes a começar. E a cada momento, segredos mais profundos pareciam estar prestes a desavermelhar a noite e mudar o curso de suas vidas para sempre. Nesse momento tenso, um grito rasgou o ar. Não! A voz de Júlia ecoou com uma força que fez todos pararem. O homem em pé, agora ferido e enfurecido, olhou diretamente para ela. Um olhar que parecia perfurar sua alma. Você é parte disso. Você sempre foi. Gabriel virou-se para Júlia, confuso. De que você está falando? Daquele canto da multidão. Um grupo de figuras estranhas começou a se aproximar. Eram pessoas com expressões frias, que pareciam tão determinadas quanto o homem caído no chão. Nós já sabemos o que você fez, Júlia! Uma delas gritou, e a revelação paralisou o ar ao redor deles. Júlia olhou para Gabriel com os olhos cheios de desespero. Gabriel, eu não posso explicar agora, mas tudo isso é por causa dos bebês. Eles têm algo que os outros querem. A voz dela tremia e o pânico se intensificava. As figuras sombrias se aproximavam e o homem no chão começou a rir, um riso baixo e sinistro. Você não pode escapar, Júlia. Eles estão aqui por você. Sempre estiveram. O corpo de Gabriel se enrijeceu ao compreender o caminho torto pelo qual sua irmã havia navegado e os perigos que ela atraíra. Júlia! Ele gritou, mas ela não respondeu. Começou tudo com a nossa família! Você precisa entender que essa herança não é apenas nossa. As palavras saíram apressadas e o passado a cercava como uma tempestade. E então, como um raio cortando a escuridão, a verdade assolou Gabriel. Espere! Você é uma deles, não é? A revelação caiu como uma rocha em seu estômago. Era algo incompreensível, mas seus instintos gritavam. Você nunca foi apenas minha irmã. As figuras agora estavam muito próximas. Gabriel tentou puxar Júlia para longe, mas ela ficou parada, encarando os homens. O homem ferido gritou de dor, mas o riso ecoou. Vocês não têm ideia. O que vem a seguir vai mudar tudo. E em um momento fulminante, a luz da cidade piscaram. Uma sombra lançou-se sobre eles, como se algo muito maior estivesse prestes a se revelar. O
tempo parou e a respiração de Gabriel acelerou. O que mais estava por trás de tudo isso? Fuja! Júlia gritou. Mas, de repente, o chão sob eles começou a tremer. Gabriel, paralisado, viu o caos se desenrolar. Ele sabia que as respostas estavam ali, justamente quando mais precisava delas. E, enquanto as sombras tomavam forma, Gabriel percebeu que a única coisa que ele realmente conhecia era a dificuldade de escapar de sua própria família. O mundo parecia se desintegrar ao redor, e uma nova verdade aterrorizante começava a emergir. Gabriel estava paralisado, sentindo o tempo esticar enquanto o homem avançava. "O que você quer de nós?" ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O homem sorria, uma expressão de satisfação maligna que parecia brincar com a ideia de poder. "Não sou eu quem procura por vocês, mas sim alguém muito mais perigoso." Ele olhou fixamente para Lucas, que se encolheu instintivamente. O coração de Gabriel acelerou. Ele não podia deixar que nada acontecesse àquelas crianças. "Acabe com isso, por favor!" Júlia gritou, tentando avançar, mas Gabriel a segurou. "Mais perto dele, não!" O homem ergueu a mão e um brilho cortou a lâmina da faca. O pânico se espalhou. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo com que o chão tremesse sob eles. Uma explosão! Um prédio próximo se desmoronou em meio à fumaça e destroços, mergulhando tudo em caos. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Gabriel ficou atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas no meio do tumulto, uma figura surgiu da fumaça. Ele franziu os olhos, tentando ver melhor. Era uma mulher alta, com uma presença intensa. Quando ela se aproximou, o reconhecimento o atingiu como um choque elétrico. "Maria?" Ele murmurou, a confusão moldando seu rosto. A madrasta que ele pensou estar morta. "Mas como? Por que agora?" "Gabriel, você precisa entender." A voz dela cortou o ar, urgente. "A verdade, tudo isso está interligado. Não somente os bebês, mas você e eu. Há coisas que você não sabe." As palavras dela soaram como um grito em meio ao caos. Gabriel a encarou, sua mente girando. Maria tinha desaparecido anos atrás, depois do acidente. Por que ela estava ali? Que herança e segredos eram esses? "São eles!" Maria apontou para os bebês, seus olhos alucinados. "Eles são mais do que você imagina. Eles são a chave para tudo." A revelação ecoou em seu peito como um tambor. Mas algo não estava certo. O homem que havia tentado atacá-los agora olhava para Maria com uma fúria desmedida. "Você não devia estar aqui, Maria. Não agora." Ele a desafiou, a raiva em seu tom coalhando o ar. "Você não sabe o que está acontecendo." Maria gritou de volta, a frustração evidente. "Mas eles têm que saber. É a única maneira de se proteger." Os gritos aumentavam e o perigo estava muito perto. Gabriel olhou para Júlia e Lucas. O que Maria estava ocultando? Ele podia sentir que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a urgência da situação pressionava. O homem recuou, preparando-se para avançar novamente. "Não se aproximem dela!" Gabriel gritou, posicionando-se frente à mãe e a Júlia. Ele havia se tornado o escudo inesperadamente. Estava lutando por coisas que nem mesmo sabia que eram reais. Mas então, uma nova explosão ressoou do outro lado da rua.
Causando uma distração momentânea, um pequeno grupo de policiais começou a se aproximar, fazendo os rostos na multidão se misturarem em um pânico ainda maior. O caos era palpável, e Gabriel sentia que cada segundo estava se esvaindo como areia entre os dedos. "Corram!" ele gritou, sabendo que a segurança deles estava em risco. Eles precisavam escapar, mas a verdade ainda pairava no ar sobre eles. Como em um jogo cruel. Tudo o que ele acreditava estar na paleta da vida agora era revestido em um só tom de angústia. A dúvida o consumia. Quem era realmente sua família? E agora, como salvar aqueles que prezava quando a revelação queimava seu coração? A noite ainda não chegara ao fim. A verdadeira batalha estava prestes a começar. E a cada momento, segredos mais profundos pareciam estar prestes a vermelhar a noite e mudar o curso de suas vidas para sempre. Nesse momento tenso, um grito rasgou o ar. "Não!" A voz de Júlia ecoou com uma força que fez todos pararem. O homem em pé, agora ferido e enfurecido, olhou diretamente para ela. Um olhar que parecia perfurar sua alma. Você é parte disso. Você sempre foi." Gabriel virou-se para Júlia, confuso. "Do que você está falando?" Daquele canto da multidão, um grupo de figuras estranhas começou a se aproximar. Eram pessoas com expressões frias que pareciam tão determinadas quanto o homem caído no chão. "Nós já sabemos o que você fez, Júlia." Uma delas gritou e a revelação paralisou o ar ao redor deles. Júlia olhou para Gabriel com os olhos cheios de desespero. "Gabriel, eu não posso explicar agora, mas tudo isso é por causa dos bebês. Eles têm algo que os outros querem." A voz dela tremia e o pânico se intensificava. As figuras sombrias se aproximavam e o homem no chão começou a rir, um riso baixo e sinistro. "Você não pode escapar, Júlia. Eles estão aqui por você. Sempre estiveram." O corpo de Gabriel se enrijeceu ao compreender o caminho torto pelo qual sua irmã havia navegado e os perigos que ela atraíra. "Júlia!" ele gritou, mas ela não respondeu. "Começou tudo com a nossa família. Você precisa entender que essa herança não é apenas nossa." As palavras saíram apressadas e o passado a cercava como uma tempestade. Então, como um raio cortando a escuridão, a verdade assolou Gabriel. "Esther, você é uma deles, não é?" A revelação caiu como uma rocha em seu estômago. Era algo incompreensível, mas seus instintos gritavam: "Você nunca foi apenas minha irmã." As figuras agora estavam muito próximas. Gabriel tentou puxar Júlia para longe, mas ela ficou parada, encarando os homens. O homem ferido gritou de dor, mas o riso ecoou. "Vocês não têm ideia. O que vem a seguir vai mudar tudo." Em um momento fulminante, a luz da cidade piscou. Uma sombra lançou-se sobre eles, como se algo muito maior se prestivesse a revelar. O tempo parou e a respiração de Gabriel acelerou. O que mais estava por trás de tudo isso? "Fuja!" Júlia gritou. Mas de repente, o chão sob eles começou a tremer. Gabriel, paralisado, viu o caos se desenrolar. Ele sabia que as respostas estavam ali, justamente quando mais precisava delas. E enquanto as sombras tomavam forma, Gabriel percebeu que a única coisa que ele realmente conhecia era a dificuldade de escapar de sua própria família. O mundo parecia se desintegrar ao redor, e uma nova verdade aterrorizante começava a emergir. Novamente, a explosão. E antes que ele pudesse processar, o homem que estava ferido revelou um dispositivo em seu bolso.
É isso que eles querem. A verdade que todos nós escondemos. Ele gritou, ativando o aparelho, e em um segundo, uma onda de luz intensa envolveu todos. A cidade, os gritos, a fúria, tudo se fundiu em um espetáculo ofuscante. Quando a luz desapareceu, Gabriel viu a cena mudada. Todos os rostos agora estavam virados, e a expressão esmagadora era de desconfiança. Você me traiu, Júlia! O homem que antes estava prestes a atacar, agora olhava para Júlia como se estivesse vendo algo novo. Um reconhecimento terrível. O silêncio era palpável. A revelação aterradora atingiu Gabriel como um soco no estômago. Júlia, você... E então, a sombra do passado que ele temia foi exposta, como se o tempo tivesse girado e tudo o que pensava que sabia estivesse desmoronando. E no cerne do caos, sua irmã sorriu. Um sorriso que não era dela. Sim, Gabriel, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Gabriel estava paralisado, sentindo o tempo esticar enquanto o homem avançava. O que você quer de nós? Ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. O homem sorria, uma expressão de satisfação maligna que parecia brincar com a ideia de poder. Não sou eu quem procura por vocês, mas sim alguém muito mais perigoso. Ele olhou fixamente para Lucas, que se encolheu instintivamente. O coração de Gabriel acelerou. E não podia deixar que nada acontecesse àquelas crianças. Acabe com isso, por favor! Júlia gritou, tentando avançar, mas Gabriela segurou. Mais perto dele, não. O homem ergueu a mão e um brilho cortou a lâmina da faca. O pânico se espalhou. Então o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo com que o chão tremesse sob eles. Uma explosão. Um prédio próximo se desmoronou em meio à fumaça e destroços, mergulhando tudo em caos. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Gabriel ficou atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas no meio do tumulto, uma figura surgiu da fumaça. Ele franziu os olhos, tentando ver melhor. Era uma mulher alta, com uma presença intensa. Quando ela se aproximou, o reconhecimento o atingiu como um choque elétrico. Maria! Ele murmurou, a confusão moldando seu rosto. A madrasta que ele pensou estar morta. Mas como? Por que agora? Gabriel, você precisa entender. A voz dela cortou o ar. Urgente. A verdade. Tudo isso está interligado. Não somente os bebês, mas você e eu. Há coisas que você não sabe. As palavras dela soaram como um grito em meio ao caos. Gabriel a encarou, sua mente girando. Maria tinha desaparecido anos atrás, depois do acidente. Por que ela estava ali? Que herança e segredos eram esses? São eles. Maria apontou para os bebês, seus olhos alucinados. Eles são mais do que você imagina. Eles são a chave para tudo. A revelação ecoou em seu peito como um tambor. Mas algo não estava certo. O homem que havia tentado atacá-los agora olhava para Maria com uma fúria desmedida. Você não devia estar aqui, Maria. Não agora. Ele a desafiou, a raiva em seu tom coalhando o ar. Você não sabe o que está acontecendo. Maria gritou de volta, a frustração evidente. Mas eles têm que saber. É a única maneira de se proteger. Os gritos aumentavam e o perigo estava muito perto. Gabriel olhou para Júlia e Lucas. O que Maria estava ocultando? Ele podia sentir que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a urgência da situação pressionava. O homem recuou,
preparando-se para avançar novamente. Não se aproximem dela! Gabriel gritou, posicionando-se frente à mãe e à Júlia. Ele havia se tornado um escudo inesperadamente. Estava lutando por coisas que nem mesmo sabia que eram reais. Mas então, uma nova explosão ressoou do outro lado da rua, causando uma distração momentânea. Um pequeno grupo de policiais começou a se aproximar, fazendo os rostos na multidão se misturarem em um pânico ainda maior. O caos era palpável, e Gabriel sentia que cada segundo estava se esvaindo como areia entre os dedos. "Corram!" ele gritou, sabendo que a segurança deles estava em risco. Eles precisavam escapar, mas a verdade ainda pairava no ar sobre eles. Como em um jogo cruel, tudo o que ele acreditava estar na paleta da vida agora era revestido em um só tom de angústia. A dúvida o consumia. Quem era realmente sua família? E agora, como salvar aqueles que prezava quando a revelação queimava seu coração? A noite ainda não chegara ao fim. A verdadeira batalha estava prestes a começar. E a cada momento, segredos mais profundos pareciam estar prestes a desavermelhar a noite e mudar o curso de suas vidas para sempre. Ele estava prestes a agir quando o homem ferido, agora de pé, produziu com uma expressão intensa um dispositivo em sua mão. Era uma pequena caixa brilhante, com luzes piscando. "É isso que eles querem, a verdade que todos nós escondemos!" ele gritou, ativando o aparelho. Uma onda de luz intensa envolveu todos. A cidade, os gritos, a fúria, tudo se fundiu em um espetáculo ofuscante. Quando a luz desapareceu, o homem apareceu em uma espécie de transformação. Suas feições mudaram rapidamente, revelando um semblante familiar, um rosto que Gabriel reconhecia. "Não, não pode ser!" ele sussurrou, uma onda de choque descendo por seu corpo. O homem, na verdade, era seu próprio pai. Ele estava ali, vivo, espreitando do fundo das sombras. "Gabriel, você não entende. Eu fui forçado a me esconder. Eu precisava protegê-los." "Proteger quem?" Júlia gritou, o desespero em sua voz, agora misturado a um choque indecifrável. Gabriel olhou para Maria, seu coração acelerando. Todas aquelas perguntas, toda aquela angústia acabou de se transformar em uma avalanche de revelações. "Você me deixou acreditar que estava morta? Você e ele!" apontou para seu pai. "Por que você nunca me contou a verdade?" O silêncio tomou conta e a tensão era palpável. Agora, com a verdade exposta, ele conseguiu ver a confusão nos rostos dos outros. Lucas, Júlia, todos estavam atônitos. O homem que parecia equivocado era mais do que apenas um amante traiçoeiro. Era a chave para um passado que implicava todos eles. "Você não pode fugir do que é, Gabriel." O pai o alertou, seu olhar firme. "Mas juntos podemos enfrentar isso. Os bebês, eles têm algo que precisamos recuperar." A cena se tornava cada vez mais surreal. As alianças mudavam rapidamente entre os personagens. Quem eram eles de verdade? Como podiam confiar uns nos outros quando tudo que parecia em lar era, na verdade, um rombo de segredos? As sombras se fechavam em torno deles. Gabriel não sabia qual passo dar. Eles estavam em um terreno de traição, emaranhados em uma teia de mentiras obscuras e verdades devastadoras. O que mais estava escondido nas sombras? Será que havia algo ainda mais profundo do que estavam prestes a descobrir?
A tensão aumentava. O tempo corria. E a luta pelo que restava de suas vidas estava prestes a explodir em um novo nível de caos. Gabriel sentiu o caos girar ao seu redor. O rosto de seu pai, que ele pensara inútil à sua vida, agora revelava a verdade sombria que unia suas vidas. Pai, o que você está fazendo aqui? O desespero na voz dele misturava-se à confusão. A luz da verdade brilhava, mas carregava um peso insuportável. O homem ferido sorriu, um sorriso triste. Eu precisava voltar, Gabriel, para arrumar o que eu deixei para trás. O choque na expressão de Júlia se transformou em um olhar de compreensão. Ela respirava fundo, como se as peças começassem a se encaixar. Os bebês, eles precisam de nós. Ela disse, mirando os rostos inocentes que dormiam em seu colo. Mas eles são apenas uma parte de tudo isso. Cada palavra de Júlia era uma facada em Gabriel. O que mais eles estavam escondendo? No meio da explosão de ruídos e luzes, a multidão ao redor parecia ignorar o drama, numa dança de desespero. Gabriel sentiu um nó na garganta. O momento exigia ação. Precisamos sair, agora! Ele puxou Júlia e Lucas, mas o pai ficou parado, o olhar fixo na mãe. Agora uma figura ausente, em meio à confusão. Maria, não! Ele gritou, lembrando-se da figura que fora seu alicerce, agora caída no chão. O peso da perda apertou seu coração. E passado havia se manifestado, mas o futuro ainda estava em jogo. As sombras se aprofundavam, e o homem já em pé avançava, mas Gabriel se colocou entre eles. Meus filhos não sofrerão mais. Diga a verdade, ou enfrentaremos consequências. O homem parou. Havia medo no olhar dele. Os bebês, eles possuem algo que não se pode ver. Algo que muitos desejam. Eu não pude proteger sua mãe. Não posso perder vocês também. Uma parte de Gabriel queria gritar, mas havia uma nova força dentro dele, uma determinação que aquecia. Nós não somos apenas peças no seu tabuleiro. Se há algo que precisamos saber, você deve nos contar agora. Os olhos dele eram como um espelho que refletia dor, mas também esperança. A multidão estava em um frenesi e o tempo parecia correr. Ele sentia os olhares de todos fixados neles, a urgência que pairava no ar. Os bebês são especiais, Gabriel! O homem disse, sua voz baixa, mas firme. Eles são a ligação com um mundo que você não pode imaginar. O frio na barriga de Gabriel era avassalador. Ele não podia confiar, mas aquelas crianças agora eram sua única prioridade. O que você pretende fazer? Salvá-los. O homem rapidamente respondeu, e a sinceridade nele era inegável. Saímos de um lugar obscuro e tudo isso começou antes de você nascer. A verdade sobre sua mãe, os bebês e você está mais entrelaçada do que imaginamos. E naquele instante, todas as peças começaram a se mover. Então, os segredos não se resumem a nós. Há um poder maior e mais sinistro aqui. A revelação ressoou, e Gabriel, gélido, percebeu o verdadeiro enfrentamento que estava prestes a acontecer. O movimento do homem mais próximo era rápido, mas Gabriel estava preparado. Ele não era mais uma vítima impotente. Brandindo coragem, ele deu um passo à frente. Não vamos deixar que seu passado defina nosso futuro. Juntos, vamos quebrar essas correntes. A determinação preencheu o ar. E então, no impulso coletivo, eles começaram a correr,
as crianças seguras em seus braços. A verdadeira batalha estava prestes a começar, mas agora estavam unidos. O que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. Enquanto o caos se intensificava atrás deles, a única certeza que Gabriel tinha era a união que formaram em meio à tempestade. Era um sentimento palpável, mais forte do que qualquer rivalidade ou segredo. Eram todos uma família, dispostos a lutar pelo que era certo. E a verdade, mesmo dolorosa, seria finalmente exposta. E agora, para aqueles que acompanharam essa jornada feroz e cheia de descobertas, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer sua voz ser ouvida. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.